agora de julgamento. Bastaria para diminuir a nossa tendência de murmúrio. Quem é que vai murmurar por estar sofrendo as consequências de um pecado que ele próprio cometeu? Ele próprio, ele é vítima, e ele é o agressor dele mesmo. Ele pecou, agrediu a si mesmo e agrediu a Deus. Agora, Deus, seu Pai, está em amor, lhe disciplinando e fazendo sofrer. Aí você vai murmurar e reclamar disto. Bem falou o profeta Jeremias, nas Lamentações 3,39, que é interessante, eu vou ler, posso só, se quiser. Lamentações 3,39, que muitos temos a mania de fazer isso aqui, que ele condena. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer se queixar, meu amigo? Quer murmurar? Você quer reclamar de alguma coisa? Eu tenho uma excelente sugestão para lhe dar. Se queixe dos seus próprios pecados. Se queixe da quantidade de vezes que você agrediu a outros. Se queixe da quantidade de vezes que você agrediu o próprio Deus. Esse é um motivo bom para você se murmurar. Ou não há? Agora, é muito importante lembrar que este juízo a que nós crentes estamos sujeitos é apenas aqui na terra, relativo a aperfeiçoamento nosso no andar cristão. Estamos sendo aperfeiçoados, melhorados, purificados, santificados. E isso muitas vezes demanda sofrimento. Em termos de destino eterno, nós não vamos mais ser julgados depois desta vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz, João 5 e 24. É importante, nós que somos crentes, e para quem está ouvindo e não é salvo ainda em Cristo. Olha que maravilha para os que são crentes. Em verdade, o próprio Jesus falando, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Pai, né? Tem a vida eterna. Não é terá, observe, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo, mas Pedro está acabando de dizer que chegou a hora da casa de Deus entrar em juízo. Dois tipos de juízo diferentes. Aqui fala de juízo em termos de destino eterno. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está falando de uma morte espiritual, em que a pessoa está cortada de Deus desde que nasceu, para uma vida espiritual, já nesta terra, em que há uma ligação com Deus, através da fé em Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar em você, como eu acabei de comentar, que é característica de alguém regenerado, de um discípulo verdadeiro de Cristo, pronto. Aí está ok. Essa pessoa assim já tem a vida eterna garantida, passou da morte para a vida eterna. Não entra mais em juízo para saber onde é que você vai passar a eternidade. Não entra. Pedro está falando de um juízo aqui, nesta vida, nesta terra, uma purificação aqui de vida cristã. Não é para limpar os nossos pecados, já estamos limpos totalmente por Cristo, mas os nossos pecados que nós cometemos aqui, já na qualidade de limpos e de discípulos de Cristo e regenerados, esses pecados aqui, muitas vezes Deus nos pune por eles.
Essa punição é que Pedro chama de julgamento, ou de juízo aqui. Aí ele no versículo 18, ele vai mostrar o contraste. No 17b e no 18. Então voltando ao 1 Pedro 4, quando ele diz: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro pergunta sobre o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus e usa de lógica. Ora, se os próprios filhos de Deus são julgados aqui, e esse é o motivo pelo qual eles sofrem, quanto mais os que não seguem a palavra de Deus, não são filhos de Deus, não tem nada a ver com Cristo verdadeiramente, para até dizer que são cristãos, mas sem serem. Então ele se refere aqui ao fim, ao término dos desobedientes, indicando que o julgamento deles vai influenciar o destino eterno deles. Qual será o fim deles? Porque o fim do cristão, Pedro já sabia, nós já sabemos, mesmo que enfrentemos sofrimentos aqui, que de fato enfrentamos, mas o nosso fim, ninguém discute mais, está resolvido. Mas aí Pedro diz: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Aí no 18, que eu já li, ele faz um novo contraste entre o crente, que ele chama de justo, e o não crente, que ele chama de ímpio ou pecador. E ao fazer esse contraste, ele diz uma coisa que é interessante, pode até causar mal entendido: é com dificuldade que o justo é salvo. Afirmação forte. Eu pensei que salvação fosse pela fé. Aí, ó, salvação é pelo esforço próprio. Pedro está dizendo aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18, diz que a salvação é pelo esforço próprio. Nada a ver com a salvação por boas obras. Não é o caso. A salvação é pela fé, e eu não vou provar isso, que aliás é muito fácil provar pelas Escrituras. Salvação aqui, no próprio contexto, torna isso não muito difícil de compreender, se refere à posse da vida eterna, à chegada lá pelos que já são salvos. Nós estamos salvos em Cristo. Ao mesmo tempo podemos dizer, estamos muito longe da nossa salvação plena, ou da nossa salvação ser consumada. Estamos longe. Há um sentido: você tem 30 anos de idade, vai morrer com 80, então você tem 50 anos pela proa neste mundo perverso, violento, imoral, pagão, perseguidor de quem é verdadeiramente crente, e você, pecador, enfrentando juízos de Deus na sua carne, na sua saúde, na sua família. Todo tipo de sofrimento você está exposto, não somente exposto, mas atravessando, ainda vai atravessar. Então há um sentido que você olha para frente e 50 anos, eu tenho 30, 50 anos ainda sofrendo essa desgraça chamada terra. Então nesse sentido a sua salvação está longe. A posse dela, a plenitude dela, a entrada, a chegada de você no céu, é salvo. Já, sua alma já não corre mais perigo nenhum. Seu próprio corpo, embora ainda se acabando dia a dia e sofrendo muito, mas vai ser glorificado um dia. Então isso aí ninguém discute. Então ela já chegou e ainda está longe de chegar. Às vezes a falta de entendimento dessas sutilezas, ela causa às vezes má interpretação e às vezes até heresias, maus ensinos. Então o processo pelo qual o crente passa aqui até chegar lá, muitas vezes é traumático. O Espírito Santo desenvolve em nós um trabalho intenso, chamado de santificação. Nós enfrentamos lutas atrozes, internas, fora todo o sofrimento externo que eu acabei de comentar e enumerar alguns itens, mas fora o sofrimento interno pelo qual nós passamos,
Quer dizer que eu vou passar mais 50 anos aguentando meus próprios pecados? Vai. Ontem eu achava, eu estava orando a Deus, eu achava que não aguentava mais pecar não, porque é ruim demais. Pois é, amanhã você vai passar pela mesma coisa. E depois de amanhã, de novo. E daqui a uma semana, de novo. E daqui a um mês, de novo. Daqui a um ano, de novo. E 2, 3, 4, 5. Pastor, 50 anos não aguento não. Pois é duro. Eu sei. É duro. Você pensa que foi à toa que Paulo disse, por mim, eu acho muito melhor partir e estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa eu devo permanecer nesta beleza aqui. Não falou assim. Mas é evidente que não está bastando nada do justo aqui. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou sofrer por estar com vocês aqui? Até quando eu vou aguentar esse mar, essa lama de pecado onde eu estou aqui metido bem no meio, sem ter um pecado só? Ele estava já sem aguentar. Saudade do pai dele, só falava do pai dele, queria voltar. Bem, a volta dele seria de uma maneira terrível, que era a morte por nós, mas que é outro assunto aqui. Mas ele estava muito incomodado aqui nesta terra. É evidente, tinha que estar um santo, um ente santo, metido com pecadores. Então, fica explicado isso aí. A vida cristã